Corinthians e Flamengo no Maracanã. Gabigol estaria entre os 11 titulares no time de vocês? Com Arnaldo. certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Até porque muitas vezes para o jogador fica confortável essa sensação de que eu não fiz o gol decisivo, eu não voltei a ser aquele jogador porque eu não tive essa oportunidade. Então jogar os principais jogadores aos leões também é uma alternativa para um técnico recém-chegado, certo? E aí, né, Tironi, o futebol tem essas chances. Nós estamos guardando as proporções todas, né? A gente discutiu ontem, falamos com o Danilo lá, a participação do Dudu no jogo do Palmeiras contra o Atlético, né? O Gabigol e o Dudu têm um ano com algumas semelhanças, esse ano 2024, com algumas semelhanças. Já pensou se o Gabigol começa jogando contra o Corinthians e marca, enfim, um gol? A mudança na vida dele, na situação dele, a impressão de que era o Tite quem podava o Gabigol, quem não ia com a cara dele, ela vem imediata. E eu acho que o Tite perdeu também essa oportunidade quando o Pedro se machuca, sabe? Por mais que o Gabigol não tivesse dado nenhuma justificativa prática de que ele seria a melhor solução. Mas ele está ali, ele faz parte do elenco. Então vai ter sempre quem imagine que ele pode voltar a ser o que foi ou que seja a melhor opção nesse momento. Para começar o jogo, eu começaria com o Gabigol, mas com certeza. Eu não faria o que alguns até sugerem, né? Devolver as patentes ao Gabigol imediatamente. Faixa de capitão, tal, nada disso. Manteria lá o Gerson, que está muito bem como capitão tal. Mas sem Pedro, sem Carlinhos, que não está inscrito na Copa do Brasil, jogando em casa, eu começaria com o Gabigol, com certeza. Talvez eu não começasse com o Arrasca, mas aí é outra coisa. É outro bom personagem. E você, Danilo? No seu time o Gabigol seria o nome? Estou com o Arnaldo nessa por dois motivos. Primeiro, pela falta de opção. Não tem Pedro, não tem Carlinhos. Então, tem que ser Gabigol. Segundo, por essa quase que mística que a gente está falando aqui. O Felipe Luiz, ele assumiu ontem, deu a corridinha do Jorge Jesus e vai ter hoje um treino. Então, que tipo de mudança tática ele vai conseguir colocar nesse time em um treino que dure 2 horas? Provavelmente até menos, porque você tem que se poupar. O treino pré-jogo nunca dura muito. Então, que tipo de mudança o técnico consegue colocar? Pouca. Então você tem que apostar em algumas outras mudanças, e que eu falei muito desse ambiente. Colocar o Gabigol ali como o 9, como a referência do time, e tentar resgatar até um pouco do Flamengo de quando o Felipe era jogador, é algo que pode jogar o ambiente a favor dele. Lembrando, o Gabigol não joga nada há um bom tempo, mas ainda assim, você vai no Maracanã, e o Tironi esteve lá no jogo contra o Peñarol, tem ainda faixas e cartazes e pessoas que ainda falam do Gabigol com um grande carinho. O Gabigol, quando entra em alguns jogos, ainda recebe muitos aplausos. Então, quando você consegue mudar até esse ambiente a seu favor, também é algo para se pensar. Mais uma vez, eu acho que tecnicamente o Gabigol está devendo há um bom tempo. Mas pela falta de opção e pela aposta na mudança do ambiente, eu também escalaria Gabigol como titular. Fábio Lisboa aqui no chat fala, não estaria no time dele. O Schwartz em compilação, sim, com certeza. O Vander Lúcio fala, Gabigol é titular. Sérgio Freitas, banco nele. E por aí vai. A galera tá dividida aqui. Sobre Maria Alves, Gabigol não. E a galera tá aí dividida entre ele jogar ou não. Mas assim, agora fazendo outro tipo de... Não se fosse vocês, mas você acha que o Felipe Luiz vai escalar? Eu acho que vai. Com certeza. Com certeza. E os outros? Por tudo isso. Por exclusão, por estreia, ineditismo, pelo fator ambiente. Ele tem, acho que, uns 9 motivos para escalar o Gabigol e um para não escalar o Gabigol. Talvez o 1
seja o principal. O cara não está jogando nada. Mas diante de todo o contexto todo, vale os outros 9. A balança pesa nesse aspecto. Porque o futebol também é um jogo muito de cabeça emocional, né, cara? É um jogo, é um esporte diferente, né? Então, eu acho que fosse a estreia, de novo, fosse Flamengo e Atlético Paranaense de novo, vamos transportar para o final de semana passado. Jogo do Brasileirão, Atlético Paranaense, talvez não começasse com o Gabigol, mas é um jogo eliminatório, em casa, o time precisa dar uma resposta, o técnico está estreando e ele pode, digamos, repartir essa responsabilidade com os jogadores principais, com os quais ele jogou, dividiu espaço ali. Então, eu acho que faz parte disso, né? Eu tenho quase convicção. A minha dúvida, justamente, Tirone, é se ele escala os 3 juntos de início, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, sabendo que desta forma ele vai ter 3 a menos sem a bola, né? Como era muitas vezes no passado, né? Ou se ele escala 2 dos 3. Essa é um pouco a minha dúvida, né? Ele pode arriscar, porque afinal o Corinthians mostrou que contra o São Paulo ele não torce a faca, ele tem uma cautela que talvez seja excessiva demais por conta da característica do Ramon Dias, né? Então, o Ramon Dias contra o São Paulo bem... Se você for pegar, chacoalhar, o Corinthians de novo vai ter um adversário nesses moldes, que está ferido, machucado, e que o Corinthians poderia ter uma postura mais agressiva para aproveitar a tensão do adversário. Como eu acho que o Corinthians vai esperar, então talvez seja mesmo a ideia do trio de início para ver como o Flamengo responde ao primeiro tempo e depois ele fazendo as trocas. Ele não tem um centroavante no banco, ele não tem outro Bruno Henrique no banco, mas ele tem opções agora, os estrangeiros que foram contratados recentemente na janela, para mexer. O Matheus Gonçalves, o moleque está jogando bem, para fazer as trocas a partir do intervalo. Eu acho que ele vai arriscar no início. E aí, Danilo, o que você acha? Eu tenho essa impressão também de arriscar no início e de ir para cima de um Corinthians, de jogar querendo se recuperar, recuperar o ânimo em cima do Corinthians. O Felipe Luiz, ele tem na defesa dele para escalar quem ele quiser, ele pode falar, eu via pela TV, via o jogo, mas é uma coisa, saber do dia a dia é outro, e eu tenho que me apegar ao que eu tenho no passado, ao que eu tenho de lembrança do que cada um joga, de como que eles podem jogar, e escalar essa equipe, né? Claro que ele pode, de repente, sentar e bater um papo com o Gerson, com os líderes ali do elenco, para tentar ver a situação, mas ele não precisa se preocupar que vai queimar com um ou com o outro. Ele está chegando agora e precisa decidir em 24 horas quem é o time titular. Então, por isso que eu acho que ele tem várias... não precisa ter tantas amarras para escalar, né? E outra, ele pega e põe o Gabigol ali nos primeiros 45 minutos, se não der certo, ele tira e fala, olha, eu tentei. A torcida não vai falar, putz, e se o Gabigol tivesse entrado? Agora, eu fiquei pensando aqui, imagina o Gabigol entra e arrebenta e a gente, sexta-feira no posse, discutindo se o Flamengo tem que renovar com o Gabigol, Tirone. Vai ter. O futebol, vai ter essa discussão, mas assim. É assim, cara, né? Não tem, o Gabigol, a gente... a única coisa que a gente tem certeza em relação ao Gabigol é que ele ainda não tem uma idade e um histórico de lesão que o condene como atleta de futebol, fisicamente falando. Agora, o resto a gente não sabe. Se a cabeça dele vai voltar a ser focada, se ele vai voltar a se dedicar, se ele vai... Mas ele não tem, em tese, um impeditivo, né? Muitas vezes um jogador desiste, como o caso do Ronaldinho Gaúcho. Era a mesma coisa. Não tinha nenhuma lesão, nada do que... né? Mas o cara chegou uma hora que ele falou... Não estou comparando os dois tecnicamente, né? Só estou dizendo que a situação quando o Ronaldinho Gaúcho deixa de querer ser jogador de futebol profissional, aí não tem como. O Gabigol pode estar nesse caminho. Ou pode querer mais um pouco. Né, e mudar essa história de
de idolatria que era incontestável no Flamengo e por diversos motivos está meio que esfarelando nessa última temporada. Aqui, a Vivian Miranda manda uma mensagem aqui, fala, nível de improvisação num clube de 1,3 bilhões é inacreditável. Queria ser uma mosquinha para escutar uma reunião estratégica da diretoria. Boa questão, Vivian, realmente. E o Rogério Manuel Pedro, ele fala o seguinte aqui, a dúvida é, o Gabigol vai jogar com a camisa do Flamengo ou com a camisa do Corinthians? Lembrando que o Gabigol foi fotografado lá com a camisa do Corinthians, e aí foi uma das questões que abalou isso, né? a moral dele, pois é, a moral dele com a torcida do Flamengo. Mas a Vivian falou sobre reunião estratégica, mas na verdade tem alguns dados que são impressionantes, né? E esse aqui é um. O Flamengo chega a 13 anos com mais de um técnico da temporada. 13 anos. Não foi dessa vez que uma marca incômoda terminou no Flamengo. Desde o Luxemburgo, em 2011, nenhum técnico iniciou e encerrou uma temporada no clube. Já são 13 anos seguidos que o time teve, no mínimo, 2 treinadores durante a temporada. O recorde foi em 2013, quando foi comandado por 4 treinadores diferentes. Ao todo, o Flamengo tem 23 técnicos nos últimos 12 anos, Danilo. Aí, realmente, não há planejamento que resista, né? Pois é, não tenho o que falar. O superchat da Vivian, acho que é o nome dele, Viviane, Vivian. É isso que ela falou, é perfeito. O Flamengo, se ele soubesse usar essa receita, deveria estar sobrando num nível absurdo. E corre o risco de ir para o segundo ano consecutivo sem nenhum título de expressão. Sim, ganhou o Carioca este ano, mas não é um título que você fala que justifica o orçamento que tem o Flamengo, a força que tem. Veja o Flamengo, as contratações que faz, pagou 18 milhões de euros no Alcaraz, é muito dinheiro, gente, é um negócio absurdo. Pagou a multa do De La Cruz. Não dá para achar que é normal ser campeão carioca apenas. Então, quando você vê um time desse poder, né, financeiro, capengando com um técnico, um 11º técnico na era Landim, com 13 anos, sem você conseguir repetir um técnico de janeiro a janeiro, é um negócio surreal, é muito absurdo, e que mais uma vez prova, para mim, 2 coisas centrais, que o Jorge Jesus foi um acerto sem querer, porque se fosse olhar clínico, não, eles pegaram Jesus porque eles sabem o que estão fazendo. Eles não teriam acertado uma vez só em 11 técnicos. E outra coisa, a culpa quase nunca é do técnico no Flamengo. Não é possível que por 1,3 bilhão com 11 técnicos, você acha que o errado é o técnico que está ali. Não tem como. Para mim, é muito claro que o Flamengo não tem uma diretoria que entenda de futebol do tamanho que o Flamengo precisa entender. Do lado inverso do planejamento e tal, está a mística, Arnaldo. O Flamengo tem um histórico, né, de ex-jogadores do clube como técnicos. Foram campeões como técnicos do Flamengo os seguintes ex-jogadores. Andrade, campeão em 2009. Carlos Alberto Torres, campeão em 2003, em 83. Carpegiani, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Luxemburgo, campeão carioca. E o Zagallo, também campeão carioca. Foi esses caras aí que foram jogadores do Flamengo e que viraram técnicos. O Flamengo tem um pouco isso. E o Carlinhos, né, que era o cara que ficava lá na Gávea. E aí o Flamengo não é exatamente um time que enaltece seus treinadores, né? Que não é um time, é um time que normalmente é mais dos jogadores do que de treinadores, né? Sempre foi, né? O número de trocas, malucas e constantes, ele precede essa fase do Flamengo rico, né? É a característica, de fato. Agora, o Felipe estaria mais, fazendo essas comparações anteriores que você trouxe, mais para Carpegiani / Andrade, né? Que muitos jovens já entraram numa missão assim, de protagonismo, vírgula. Protagonismo junto com grandes jogadores, né? O do Andrade era o time do Pet, do Adriano. A galera lembrou, só uma coisa, a galera lembrou do Jaime de Almeida aqui também, foi jogador e campeão, verdade. Jaime. Daí mais experiente, né? Já tinha uma rodagem na base, o Jaime já era um senhor. Agora, o Carpegiani e o Andrade, novos como o Felipe Luiz
Mas o Mauro César lembrava ontem, né? O time do Carpegiani tinha lá Andrade, Adili, Zico, Tita, Nunes e Lico, Leandro e Júnior. Então, era um time que, não que você só apenas distribuísse as camisas, acho que o Carpegiani teve méritos, inclusive nessa questão do Lico lá, que é um jogador que teve uma passa, foi o cara que completou esse time maravilhoso. O Flamengo sempre jogava com ponta esquerda, tradicional, Júlio César, Uri Geller, depois o Baroninho, e o Carpegiani fez um time sem pontas no Flamengo, aquele time maravilhoso e tudo mais. Agora é a chance do Felipe Luiz, num novo contexto do futebol, nova geração, né, do ex-jogador que estuda, que tem experiência internacional muito grande, que passou pelo comando de vários treinadores muito importantes na Europa, né? Ele tem essa formação, né? E os outros não tinham isso, né? Naquela época era uma outra situação, mas essa cultura de não cultuar um treinador, ela faz parte do clube. Eu acho que é assim, por isso que o Jorge Jesus é tão marcado, a passagem dele é tão marcada, porque é rara, né, uma equipe do Flamengo marcante ser relacionada a um treinador. Foi o caso, né, do Jorge Jesus. Normalmente é jogadores, né, e aquilo ficou como o Flamengo do Jorge Jesus. Isso é raro na história do Flamengo. É raro mesmo, de fato. Muito bem, ó, a gente